Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras. Capítulo 4. Esdras, capítulo 4. A partir do versículo 1 diz assim: Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco nas Tuas mãos, diante de Ti, Senhor. Que o Senhor, Pai, tome direção neste momento desta palavra, que nada venha sair de mim mesmo, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que sejam as Tuas, ó Deus, que o Senhor venha transmitir aquilo que o Senhor quer, Pai, através de mim, que eu seja somente um instrumento, Pai, meramente um instrumento nas Tuas mãos, e que o Senhor cresça e que eu diminua, e que todo impedimento, Pai, tudo aquilo que quer nos impedir de ouvirmos a Tua voz, os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos, ó Pai, venha cair por terra agora, em nome de Jesus, ó Deus. E nós te pedimos, fala conosco nesta noite, Pai. Fala comigo, fala ao meu coração nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Quem são os nossos inimigos? São pessoas? Somos nós mesmos? Às vezes sim, né? Às vezes nós somos os nossos inimigos, né? De nós mesmos, né? Porém, né, a palavra de Deus, ela nos fala em em Efésios capítulo 6, é que eu ia falar 6, e aí juntou o F com o S e saiu Efésios. Então, em Efésios capítulo 6, e o versículo 12, diz assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu estou lendo aqui na versão NVI. Algumas versões dizem que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né, mas contra principados, né, potestades do mundo espiritual. Né? Então, lendo, né, esta palavra aqui, o entendimento que eu tenho dela é que os nossos inimigos não são deste mundo aqui, são do mundo espiritual. Né? Porém, o nosso inimigo maior, né, ele se levanta contra as nossas vidas de várias formas, de várias maneiras, e ele vai usar situações, ele vai usar pessoas para se levantar, para vir contra a nossa vida. Então o inimigo, ele trabalha desta forma, né? Ele vai usar, né, de artifícios. Ele vai usar de instrumentos para nos atingir. Né?
E muitas das vezes, quando nós damos brecha, ele vai usar a nós mesmos. Ele vai usar as nossas próprias vidas para que venhamos ser prejudicados com o nosso Deus. Porque o que o inimigo quer? Qual que é o intuito, do maligno? A palavra diz que é roubar, matar, destruir. E enquanto ele não fizer isso, ele não vai sossegar. E o propósito maior do maligno não é com quem está lá fora, é com quem está dentro, quem está nos caminhos do Senhor. Então a fúria dele contra as nossas vidas é maior. Porque aquele que está lá fora já é dele, Já é dele. E tem também aquele que está em cima do muro. E aí tem um meme lá na internet que fala que o muro é dele, Então quem está em cima do muro, quem não decidiu ainda de que lado que está, então continua com o diabo. Continua do lado do maligno. E aí o Senhor, o diabo, ele deixa ali, Ele deixa ali, ele não mexe. Porque ele sabe que aquele ali, enquanto não tomar uma decisão, está do lado dele. Então nós sabemos que o nosso inimigo maior, ele vai usar, Ele vai usar de várias maneiras para tentar nos destruir, para tentar tirar a nossa bênção, para tentar. Ele sempre vai tentar, porque o Deus que está do nosso lado é muito maior, é muito mais poderoso, é invencível. Esse Deus está conosco, está do nosso lado. Então o inimigo ele sempre vai tentar conseguir algo totalmente diferente, uma coisa totalmente diferente, Então ele vai tentar usar de várias maneiras, artifícios, de situações, até pessoas, para nos atingir. Para dizer, olha, esse é seu inimigo. Esse que se está se levantando é meu inimigo. Mas não é, o inimigo é quem está usando a vida da pessoa. Esse é o inimigo. Esse que é o inimigo. E nós temos que ter ciência disso, nós temos que ter a noção, que às vezes nós somos perseguidos por pessoas, mas essas pessoas estão sendo usadas pelo diabo. Estão sendo usadas, pelo maligno. Então nós sabemos que há uma guerra, a guerra espiritual. E a guerra é espiritual, porém a gente enfrenta esta guerra aqui neste mundo. Nós enfrentamos neste mundo aqui, no mundo natural. Há uma guerra no mundo espiritual, porém nós que servimos ao Senhor, nós as enfrentamos neste mundo. Conforme a palavra do Senhor, de Esdras aqui, capítulo 4, vamos voltar lá para o capítulo 1. Capítulo 1 de Esdras. Capítulo 1. A partir do versículo 2 diz assim, Então vamos começar aqui do 1 mesmo. Vamos começar do versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir
uma proclamação e divulgá-la em todo o reino nestes termos. Versículo 2: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então, Deus usa a vida do rei, que por sua vez, vai usar a vida ali de muitos judeus para voltar, a Judá, a Jerusalém, reconstruir o templo. O povo estava ali escravizado durante 70 anos, pela Babilônia. Nabucodonosor, levou cativo o povo. Eles ficaram ali 70 anos cativos. Jeremias 25, relata o que Deus, qual que eram os planos de Deus. Então, em Jeremias 25, eu vou ler aqui somente o versículo 11 e 12, diz assim: Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Nós conhecemos a história. Se a gente lê ali o livro de Daniel, a gente vai conhecer um pouco mais sobre esta narrativa. A Babilônia invade Judá, leva cativo o povo, leva embora para a Babilônia. Ele leva ali todos os utensílios do templo, leva para o seu reinado, para colocar no seu templo. E a gente sabe o que acontece com Nabucodonosor, ele se levanta contra os ungidos do Senhor, contra os filhos de Deus, e Deus mostra para ele, Deus mostra para ele quem é mais poderoso, é ele ou é Deus? Deus mostra para Nabucodonosor. E durante um tempo ali, Nabucodonosor fica que nem um animal, Deus falou que ele ia ficar daquele jeito, e Deus cumpriu a sua promessa. E depois de um tempo ele volta em si, e ele reconhece Deus, A gente conhece a história. Depois passa Nabucodonosor, entra o seu filho, e ali o seu filho está ali festejando, fazendo banquetes, e ali ele faz uma coisa que Deus não aprova. Ele vai usar as coisas do templo, os utensílios do templo, para ali nas festas, nas bebedeiras, e Deus não aprovou aquilo. E a partir daquele momento o reino foi tirado, ali das mãos de Nabucodonosor, da sua descendência, foi tirado. E quem assume o lugar ali foi Ciro. Ciro assume, o rei da Pérsia, a Pérsia derrota a Babilônia e vai governar a Babilônia. A Pérsia ali vai ser depois da Babilônia, a Pérsia se torna um grande reino, E Ciro vai ser ali o primeiro rei a comandar tudo isso. E Ciro, aqui no livro de Esdras a gente vê que Deus, provavelmente falou com ele. E Deus usa a vida dele. E ali ele faz, depois de 70 anos, esse povo, faz com que este povo tenha uma nova esperança, O povo começa a voltar. Ele fala, pode voltar, vai reconstruir. Deus colocou em meu coração que eu construiria um templo. E vocês que são de lá, voltem. Pode voltar.
E além de voltar, vocês não vão voltar de mãos vazias, né? Os seus vizinhos vão te ajudar. Vocês vão voltar com ouro, com prata, com tudo aquilo que vocês necessitarem, porque eles vão te ajudar. E eles voltam para ajudar, para Jerusalém. E começa a reconstrução do templo. Começa a reconstruir o templo. Mas o inimigo, ele nunca está contente, né? O inimigo, ele nunca está contente quando nós estamos fazendo algo para Deus. Quando nós estamos nos dedicando ao Senhor de alguma forma, o inimigo, ele nunca vai estar contente. Então ele vai se levantar de várias formas. Ele vai se levantar de várias maneiras, né? E a gente pode ver que no capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, diz, né, que os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. E aí ele fala assim, vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Olha as artimanhas que o inimigo usa. Ele vem tentar enganar também, né? Ele vem tentar enganar. Mas ali, né? Aquele que está, né? Aquele que tem a confiança, né? Que está confiante em Deus, que confia em Deus, aquele que está com uma visão diferenciada, uma visão espiritual, né? Ele vai perceber quando o inimigo está se levantando. E quando o inimigo ele vem com um sapatinho de algodão para poder atrapalhar, para poder se infiltrar. Infelizmente, né, é lícito isso, né, porque a palavra de Deus diz que o joio vai estar no meio do trigo. Versículo 3 do capítulo 4 de Esdras diz assim, contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam, não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus, somente nós construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a vigilância tem que ser constante, né? Nós temos que estar, né, vigilantes. E as lições, irmãos, que eu tiro dessa palavra. A primeira lição é que Deus tem uma obra em nossas vidas. Ele sempre tem uma obra nas nossas vidas. Nós não sabemos, né, o quão longe o Senhor quer nos levar, o quão alto Ele quer que nós subamos, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Mas Deus sabe, Deus conhece toda a nossa vida, do primeiro até o último dia. Então Ele tem planos para as nossas vidas. Ele tem planos, então Ele tem obras, tem coisas que Ele quer fazer na nossa vida. A segunda lição é que o inimigo ele sempre vai tentar nos parar. Nós vemos aqui que Deus usa a vida de um rei, o povo volta para a sua terra, para a sua nação, para reconstruir ali o templo, né, onde Deus era adorado. Nós vemos, né, que desta forma o povo também seria abençoado, porque o povo começa a voltar para os seus lares,
para a sua nação, para onde eles viviam, né, para renascer tudo aquilo que estava, né, ali parado. Que eles estavam em uma outra nação, com outros costumes, e ali eles têm essa chance novamente de voltar, de começar tudo de novo. E o inimigo, ele não fica contente, né? O inimigo, ele vai se levantar sempre. E o versículo 4 do capítulo 4 diz assim, ó, versículo 4 e 5. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Os inimigos ali, eles se levantaram, né? Se levantaram, e aí nós lendo a palavra de Deus, nós vemos que a obra, ela teve um tempo que parou mesmo, ela ficou parada um tempo, né? Mas depois a obra volta de novo. Deus levanta os profetas ali para falar com o povo. Deus levanta os profetas para falar. O profeta Ageu, o profeta Zacarias se levantam ali para falar com o povo, para animar o povo. E a construção volta de novo, e aí os inimigos se levantam novamente. E nós vemos que a narrativa da palavra vai dizer que se levantam ali um governador de uma província chamada que fica Eufrates, oeste. E esse povo, ele vai ali até o rei Dário, eles mandam uma carta para o rei, né? Primeiramente eles vão até Zorobabel. Esta versão aqui diz Jesua, mas tem outras versões que diz Josué. E eles vão até eles e perguntam: quem ordenou essa construção? Quem foi que ordenou esta construção aqui deste templo? Quem deu ordem a vocês para que construíssem de novo esse templo? E ali o Zorobabel e Josué respondem: foi Deus que mandou construir, foi o nosso Deus, nós somos servos do Deus Altíssimo, e foi Ele que mandou nós construirmos de novo o templo. Daí esse governador manda uma carta lá para o rei Dário, e o rei Dário vai ali consultar ali os livros, né, tudo que foi feito pelo rei anterior. Ele vai fazer uma consulta, e ali ele vê que o rei Ciro tinha ordenado a construção do templo. E olha como Deus faz. Esses que se levantaram tiveram que ajudar, tiveram, além de ter que ajudar, tiveram que ajudar financeiramente, com tudo aquilo que as pessoas que estavam reconstruindo o templo precisassem, comida, materiais para a construção, com tudo. E eles tiveram que ajudar. Deus exaltou ali o povo de Judá. Deus exaltou o povo que estava reconstruindo o templo, né? Então a terceira lição é que a confiança em Deus, né, tem que superar todas as dificuldades. Então nós confiamos. Se nós confiamos, nós acreditamos que vamos superar tudo. Quando nós confiamos em Deus, nós temos que acreditar que vamos
superar as dificuldades, os levantes, as barreiras que vão se colocar em nosso caminho. E esses homens aqui, Zorobabel, Josué, eles estavam confiantes no Senhor. Eles estavam confiando no Senhor. E a quarta lição que eu tiro desta palavra é que as promessas do Senhor superam as nossas expectativas. Vai além daquilo que nós esperamos. Muitas das vezes nós achamos que vai ser uma coisa, mas Deus nos surpreende. Deus surpreende a cada um de nós. Né? Olha só o que diz em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Diz assim, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Então vai além, né? Deus, ele supera em muito as nossas expectativas, porque, né, nós temos uma visão limitada, nós temos um pensamento limitado, mas Deus vai além, vai muito mais além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Então pode se levantar quem for, pode se levantar, usado pelo inimigo, mas o nosso Deus está do nosso lado, e a nossa confiança tem que estar no Senhor, nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus abençoe a cada um.